Existem situações na nossa vida que parece que não tem solução, parece que nós não vamos encontrar uma saída. Mas Jesus, aonde ele chega, ele muda o cenário, ele transforma a situação. E hoje o Senhor está te dizendo dessa forma: já te prepara, porque eu vou te tirar desse cenário impossível, onde você olha e você não enxerga mais a saída, você não enxerga a porta, você não enxerga a solução. E hoje o Senhor está te dizendo: eu vou chegar nessa casa, eu vou chegar na tua vida e vou mudar toda essa história. Aquilo que hoje é choro, amanhã vai se transformar num outro momento onde a alegria vai fazer parte dessa nova situação na tua vida, dessa nova fase na tua vida. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, era no olhar delas, na visão delas, já era tarde demais. Só que Jesus, ele tinha recebido a notícia de que Lázaro estava enfermo, estava doente. Então Jesus, ele foi chamado no olhar delas, na visão delas, Jesus foi chamado a tempo. E elas viam Jesus como se fosse uma pessoa igual a elas, humana, onde pudesse resolver as coisas no sentido humano, no sentido material da palavra. Só que mesmo elas tendo aquela intimidade com Jesus, sendo amigas, Jesus sempre indo na casa delas, sendo amigo de Lázaro, seu irmão, para elas Jesus tinha chegado muito tarde. Mas olha, a realidade é outra. A realidade daquela família era que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não havia mais possibilidade de solucionar aquela situação. Mas aí Jesus chegou. Jesus chegou, e essa passagem bíblica ela se encontra no no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 43, né, a partir do 39 até o 44, mais ou menos. E existia ali a realidade daquela família, era a morte de Lázaro. Então, quando Jesus chegou ali, depois de 4 dias, Jesus falou para elas assim: aonde está? Onde está o corpo de Lázaro? A primeira coisa que elas fizeram foi cobrar Jesus. Cobrar Jesus por ele não ter vindo logo, não ter atendido logo o seu pedido, né? E Jesus disse assim: mas eu já falei que vocês vão ver a glória de Deus. Só que na visão e na mentalidade delas, elas iam ver aquilo que Jesus estava falando, que era contemplar, era ver a glória de Deus. Aquilo era no futuro, quando os mortos fossem ressuscitados. Então todos iriam ver a glória de Deus. Era essa a mentalidade delas duas, né? Então elas ficaram ali, sabe, cobrando Jesus por algo que Jesus ainda podia fazer. Muitas das vezes nós chegamos na presença de Deus, nós chegamos perante o olhar de Deus, a palavra de Deus, né, que é poderosa, que é infinita, e nós às vezes falamos assim: a Deus, onde o Senhor estava quando aconteceu tudo isso comigo? Por que aconteceu? Eu que sou uma pessoa que oro, que clamo, que te busco, por que aconteceu isso comigo? E Jesus está dizendo hoje para você: mesmo que já esteja cheirando mal, mesmo que já esteja passado da hora para você, o Senhor está te dizendo assim: eu transformo uma realidade triste numa realidade alegre e feliz. Eu tiro o cheiro mal e transformo o cheiro mal da morte, eu tiro, mas eu transformo aquele cheiro mal da morte num perfume de testemunho vivo.
E é isso que o Senhor está te dizendo hoje. De repente a tua situação aí é muito complicada e eu não sei o que o que pode acontecer, mas o Senhor sabe. O Senhor Deus, Ele sabe e Ele está dizendo assim, eu vou chamar a realidade que eu quero para ti. E foi isso que aconteceu. O que Jesus queria era alegrar aquela família, era levar a vida, era botar a vida de novo em funcionamento. E Ele fez. Por isso ele diz assim, tirem a pedra. Quando disseram onde o corpo de Lázaro estava, Jesus disse assim, tirem a pedra. Mostraram a tumba, o lugar onde Lázaro estava, e Jesus disse, tirem a pedra, né? E uma delas disse para Jesus assim, não, Jesus, não tira. Já cheira mal, já faz 4 dias. E aí eu te pergunto, o que cheira mal na tua vida? O que foi que te fizeram que cheira mal já na tua vida? Que tu já não vê mais saída, já não tem mais solução no teu olhar, na tua mentalidade. Eu quero te apresentar hoje aquele que chama para fora uma realidade de vida. Aquele que transforma o choro do luto num testemunho vivo de vida. Essa é a palavra que eu quero te apresentar hoje. Sabe? Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Essa palavra é muito forte, irmão. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Ele não entrou no túmulo para tirar Lázaro de lá. Ele podia ter estalado o dedo assim, a pedra ter sido removida e ele entrar e pegar Lázaro e trazer para fora. Mas ele não fez isso. Ele apenas chamou o nome de Lázaro. E nesse momento onde ele chamou o nome de Lázaro, a morte foi obrigada a largar aquele corpo. A morte foi obrigada a sair de cena, porque o dono da vida estava chamando aquela vida para fora, estava chamando aquele corpo à existência. E é isso que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã. O Senhor Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, no momento em que você está passando, que eu não sei qual é, Ele está te dizendo assim, eu quero transformar o teu choro em alegria, em riso, transformar esse momento de dor, esse momento de preocupação, esse momento de rejeição, esse momento de tristeza, transformar esse cenário impossível ao teu olhar, porque para mim não há nada impossível. E olha, aqui nós vemos o poder que tem essa palavra. Se a palavra de Deus ela é tão poderosa na nossa boca, imagina Jesus falando. E ele menciona o nome de Lázaro. A palavra poderosa de Jesus. Que a morte é tão fraca diante dessa palavra. A morte teve medo de ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus chamou pelo nome de Lázaro, ela foi obrigada a largar, a deixar, a sair daquele corpo. E Lázaro sai para fora, caminhando, mesmo todo cheio de faixas. E o Senhor fez uma coisa muito importante. Aliás, todas as coisas que Jesus faz é importante. E nesse momento, Jesus faz, além do milagre, Jesus faz 2 coisas muito importantes que fica para a nossa reflexão hoje. Jesus mandou remover a pedra. Jesus podia ter removido. Jesus chamou Lázaro para fora, ele não entrou. E quando Lázaro saiu para fora, todo enfaixado com aquelas ataduras, Jesus disse assim, tirai-vos essas ataduras e deixai-o livre. É isso que o Senhor quer fazer hoje, te deixar livre. Deixar tua mente livre, deixar teu coração livre de perturbação, de preocupações. Jesus quer deixar você livre.
Jesus não quer apenas te consolar. Jesus podia ter chegado naquela casa e ter dito assim: eu vim consolar vocês, dar um abraço em Marta e Maria, dar uma palavra de conforto. Jesus não quer fazer isso. Jesus quer se ressuscitar o teu sonho. Jesus quer transformar a tua casa num testemunho vivo, numa casa onde a morte e o choro estava ali. Jesus quer tirar esse ambiente da tua casa. A morte dos teus sonhos, a morte dos teus projetos, sabe? Jesus quer tirar, quer fazer uma limpeza na tua casa e colocar o perfume da vida e a alegria de ter um testemunho, de dar o seu testemunho. Por isso eu te digo, já te prepara, porque você vai sair desse ambiente impossível, desse cenário impossível. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus abra do seu tesouro e derrame vida na tua casa, vida de paz, vida de saúde, de transformação, sabe? E que o Senhor Jesus repreenda da tua vida, da tua casa, esse espírito de tristeza, esse espírito de sonho não realizado, esse espírito de medo, esse espírito de rejeição, esse espírito de solidão. Deus, agora eu te clamo em nome do teu Filho Jesus Cristo, que entre na casa dos teus filhos, entre na casa dos meus irmãos. Eu não sei onde tem uma agora precisando dessa oração, mas o Senhor que conhece o coração do homem, o Senhor que vê a mente humana e que transforma todo o impossível no possível. Então entra agora e abençoa essas vidas e essa casa, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, essa é a palavra de Deus. Eu quero que você diga graças a Deus, que você diga amém por essa palavra. E se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for. Ative o sininho ali para receber as notificações das palavras que vão ser postadas aqui, ser colocadas, para você abençoar mais vidas e me ajudar a transformar vidas, mesmo de longe. Mesmo no virtual, mesmo o Senhor alcança vidas. E é isso que Ele está fazendo hoje. Deus abençoe você em nome de Jesus.